alunos! Como vocês estão? Estão estudando muito? 7 de setembro, dia da independência, dia de proclamar também a sua independência, né? Pessoal, hoje vamos falar sobre muitos concursos de institutos federais. Muitos. Olha, nós temos aqui vaga para todos os tipos. Você diz, professor, tem vaga para docente? Tem. Vaga para TAI, né? O técnico administrativo em educação? Tem. Vaga para técnico de laboratório, professor? Tem. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre vários concursos de IF. Parece que foi combinado. Temos concursos para IF de todas as formas. IFBA, IFMS, IFPI, IFAM. Nossa, tem muitos, né? Muitos mesmo. E aí, pessoal, sou o professor Daniel Almeida e vamos manter a nossa dinâmica na conversa aqui abaixo. Vocês vão mandando as dúvidas de vocês, tá certo? Aqui, nesse webinar de hoje, nós vamos conversar sobre tanto as oportunidades e como estudar. Por quê, professor? Porque tem IF, por exemplo, que a prova é objetiva somente. Tem IF que a prova é objetiva e dissertativa. Tem IF que a prova é só dissertativa. E aí a forma que você vai estudar é distinta. Lógico. Você vai precisar se adequar à prova que você vai enfrentar, tá certo? Não esquece, manda aqui abaixo para mim a sua dúvida. Já manda aqui abaixo também para qual IF você vai fazer prova. Professor, vai ter IFPI dia 18, agora você vai fazer? Manda aqui. Estou estudando para o IFBA, estou estudando para o IFG, estou estudando, professor, para o IFMS. Diz aí para mim, um dia que você está estudando. Se você vai fazer IFAM saiu com um número muito bacana, né? O Instituto Federal do Amazonas, número muito bacana de vagas. Tá na agulha também Instituto Federal de Brasília, o Instituto Federal do Maranhão, também, né? O IFMA. Então, assim, tem muitas oportunidades. A hora de estudar e passar em concurso de IF é agora. Você não pode perder. Você vai ver aqui nesse webinário que são muitas oportunidades, muitas. Certo? E aí, vamos começar? Vem comigo aqui para o slide. Olha só. Concursos já abertos, tá bom? Nós temos aqui, ó, Mato Grosso, tá bom? As inscrições de 16/9, Mato Grosso, de 16/9 a 16/10. As provas vão ocorrer só em janeiro, então tem muito tempo para estudar, certo? Muito tempo para estudar. E aí, pessoal, olha só, 8/1, né? Tem bastante tempo. Comissão, a banca, comissão própria. Vocês vão perceber, pessoal, que ao longo desse... Nós vamos falar aqui sobre vários concursos. Vocês vão perceber que tem uns que a banca foi contratada, é a banca externa, e alguns a banca é própria, tá certo? Eu sei que isso representa... Você diz assim, professor, mas aí como é que eu vou pegar as questões? Sempre tem, pessoal, sempre tem. Se você não olha direto lá no site deles, por exemplo, aqui no IFMT, né? Inclusive, lá no IFMT, onde eu fui substituto, um IF fantástico de se trabalhar. Olha as provas anteriores. Não deixe de olhar. Mesmo que seja banca própria ou banca externa, tem que ver as provas anteriores, tá certo? E ainda mais, 8 de janeiro. Tem aí muito tempo para estudar, né? Dá para estudar bastante coisa. Tem aí 4 meses, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Você tem aí 4 meses para estudar para esse concurso, ok? Aqui, esse concurso é para TAI, tá bom? Não esquece disso aí. Para TAI. Nível médio, técnico e superior. Com a remuneração indo de 2.403,07 a 4.638,66, já incluso aqui os R$ 458 de alimentação. Olha só. Pessoal, outro ponto importante. Você vai perceber que aqui, logo aqui abaixo, né, tem os cursos completos para IFBI, IFBA e IFAM. E assim como as assinaturas, tá bom? Você tem interesse, já clica, já conhece, mas vai daqui a pouco, tá bom? Fica aqui comigo, daqui a pouco você vai lá, porque aqui nós vamos falar de muitas vagas, tá certo? Muitas vagas.
E FMT é uma excelente oportunidade, pessoal. 24 vagas, tem cadastro de reserva. E aí é uma remuneração bacana. Se você, é um concurso que tanto você pode seguir carreira nele, como você pode fazê-lo de concurso escada, tá certo? Professor, vai sair IFMT para docente? Já teve, tá certo? Esse agora é para técnico administrativo em educação, ok? Mas é uma excelente oportunidade. Vamos conhecer a próxima oportunidade. IFAM, excelente concurso com 142 vagas, pessoal. Olha só, 142 vagas da Fundação Cefet Minas, a mesma que vai fazer IFBA. E vamos já falar sobre essa oportunidade. 142 vagas, vai ter para a TAI, vai ter para a EBTT. É um concurso regionalizado, você já sabe onde é a vaga que você vai atuar. Isso é muito importante no processo de decisão. Olha, para que vocês vejam o quanto isso é importante. Ontem, dia 6, saiu a concorrência por área, né, do IFPI, no Instituto Federal do Piauí. As vagas também são regionalizadas. E saiu um concurso por área. Saíram as concorrências, por área. E aí, por exemplo, na área de administração, tem locais que tem 140, 160 e tem local que deu 17 inscritos. Isso mesmo, 17 inscritos. Então, a decisão sobre o local, ela tem interferência? Tem, claro que tem. Em algum local, naturalmente, você vai ter mais concorrência, outro vai ter menos concorrência do ponto de vista numérico, tá bom? Numérico. Eu estou falando sobre isso porque o IFAM também trouxe regionalizado e essa é uma decisão bastante importante na hora de você fazer a inscrição, tá bom? Continuando. Aqui, a remuneração do TAI vai de 2.403 a 4.638, considerando já o vale alimentação, né? E professor podendo chegar a 9.616,18, que é a remuneração do professor que é doutor. Lembrando, pessoal, que IF tem um negócio fantástico chamado RSC, que é Reconhecimento de Saberes e Competências. Por exemplo, digamos que você tem apenas mestrado, e aí você cumpriu uma série de requisitos, que aí lá no IF, quando você passar, você vai ver quais são os requisitos que devem ser preenchidos. Uma vez que você cumpriu e já tem mestrado, você vai passar a ganhar a retribuição de titulação de doutor. Isso mesmo. Isso chama-se Reconhecimento de Saberes e Competências. É mestrado mais RSC 3. Isso aí, pessoal, é algo que só tem nos institutos federais, tá bom? Por isso que é tão bacana, é muito legal. Você poder trabalhar no local, mesmo sem ser doutor, ganhando a retribuição de titulação de doutor. É claro, pessoal, que isso aí depois a pessoa vai e faz um doutorado, até porque se ela almeja chegar ao cargo de professor titular, só se for doutor, tá certo? Mas essa diferença, vamos dizer assim, esse complemento é bem importante. RSC, uma das maiores mágicas que existe nos IFs. Vamos continuar. As inscrições já começaram, ó, de 2/9 até dia 23, e as provas 6/11/2022. Professor, dá tempo de estudar? Dá sim. A prova vai ser dia 6, né? Vai ser praticamente daqui a 2 meses a prova. Você tem 2 meses. Se você tiver 2 meses de estudo com afinco, eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova. E é claro, estudando com material do Estratégia, né? Um material objetivo, um material que ele não tem essas filosofias e divagações que são desnecessárias ao processo. É um material completo, trajetória, aprovação, objetivo, direto, certo? Por isso que os primeiros lugares, os aprovados, todos estudaram com material de estratégia. É só você olhar o que eles têm em comum, tá bom? Professor, tem mais oportunidade? Tem. Inscrições lá do IFBA, lá do IFBA. Olha só, IFBA, um excelente instituto federal. Já pensou você morar lá na Bahia, morar lá em Salvador, nas cidades pertinho, cidade litorânea? Nossa, a Bahia é linda. Eu sou igual a Caetano Veloso, sou apaixonado pela Bahia, né? Salvador é linda e a Bahia é linda. Olha só,
190 vagas. Gente, 190 vagas. É muita vaga para você ir morar nos estados mais lindos desse país, certo? Que é a Bahia. A banca Cefet Minas, a mesma que nós já conversamos. Os cargos, professor. TAI e professor, tá certo? A remuneração aqui de 2.403 a 4.638 e 2.236 a 9.616 como professor. Lembra da RCC que eu falei, né? E quando você coloca o vale alimentação, já com o salário de 9.616, fica salário superior a 10 mil reais. É um excelente salário, pessoal. Você está como servidor público federal, numa instituição sólida como o Instituto Federal, com um salário superior a 10 mil reais. Nossa, é um cenário fantástico, né? Tem que estudar com material de estratégia para conseguir a sua aprovação. As inscrições 5/9 já começaram, tá certo? Até 4/10, provas em 27/11, tá certo? Provas em 27/11. Vocês estão percebendo que as provas estão em datas distintas, dá pra gente aproveitar aí, né? Eu sei que passagem de avião tá um valor um pouco elevado, só que você está investindo na sua vida, tá certo? É na sua vida. Se não der certo de avião, vai de ônibus, tá bom? Mas vai, não deixa de perder, não perde essa oportunidade, tá certo? As datas são distintas. Se puder, faz a maior quantidade desses concursos que você puder. Avalia quais são os ideais, tá certo? Por exemplo, professor, eu não gosto de prova dissertativa. Já não vai mais para a prova dissertativa, veja os que são de prova objetiva, mas você não pode perder essas oportunidades. Falando em prova, deixa eu olhar aqui se vocês perguntaram alguma coisa. Será que vai sair pacote para o IFAM de professor de informática? Olha, Pedro Vinícius, eu acredito que já deve ter lá, certo? Já deve ter lá na plataforma, porque nós temos uma equipe excelente de informática. Eu acredito que já deve ter lá na plataforma, tá certo? Não tem curso específico para técnico em informática? Olha, deve ter. Dá uma olhada na plataforma daqui a pouco, depois do webinário. Você vai dar uma olhada lá na plataforma. Eu acredito que tem, tá certo? Para técnico eu vi que tem no IFAM, tem. Mas vai ter para professor, Pedro. Certeza que vai ter para professor, certo? Aí depende do campus. Elaine, professor, alguma dica para o IFBA? Elaine, olha, eu tenho recebido muito esse direct lá no meu Instagram. Para quem ainda não me conhece, vai lá, professor Daniel Almeida, depois do webinário. Professor Daniel Almeida, pode mandar aqui. Vez por outra eu estou olhando e respondendo. Olha, eu tenho recebido muitas, vamos dizer assim, muitas perguntas acerca do IFBA. É tanto que eu acabei juntando, depois faz o seguinte, depois desse webinário, você vai lá no meu Instagram e pede o link do IFBA do grupo só de discursivas, tá bom? É um grupo que nós temos só para discursivas. A gente discute lá no grupo só os assuntos relacionados a discursivas. Eu sei que a prova do IFBA é uma prova de nível, não só de nível elevado, como a estrutura dela é de nível elevado. Por quê, professor? Porque você vai fazer a prova objetiva e a prova discursiva, né? São duas questões. E, professor, como é que eu faço? Você sabe que nem sempre saber muito um conteúdo significa que você sabe fazer uma discursiva ou dissertar sobre ele, né? A dissertação é um tipo de prova discursiva. E por isso que eu converso com os alunos. É importante treinar. A prova do IFBA, ela vai ser um divisor de águas. Não pensem vocês que não vai ser. Eu arriscaria dizer, inclusive, que pode ocorrer alguma habilitação de nem passar assim, o total do cadastro das pessoas que vão para a fase seguinte. Porque prova dissertativa requer atenção, requer que você estude a estrutura. Professor, como é que eu começo a prova dissertativa? Você vai fazer uma introdução, você vai falar sobre os aspectos, por exemplo, fazer uma linha do tempo até chegar naquele assunto. Vai falar quais são os aspectos motivacionais. Você vai dizer quais são, por que é importante. Olha, esse assunto aqui se destacou por causa disso, disso e disso. Você não vai começar direto no assunto. Você vai fazer uma introdução àquele assunto. Depois você vai estruturar o seu desenvolvimento. Como assim, professor? Você vai falar os conceitos principais.
Você vai falar as propriedades e as características, vai exemplificar cada uma delas. Se puder, vai citar um exemplo um exemplo que é conhecido. Se couber um estudo de caso, você cita rapidinho ali o estudo de caso, o que foi que ocorreu, tá certo? É bem importante que você tenha essa riqueza de detalhes, mas que tenha uma estrutura lógica, uma progressão lógica do raciocínio. E não solte as informações de forma aleatória, tá certo? Ponto que já me perguntaram. Professor, na prova discursiva, eu posso citar um autor, dizer, segundo fulano, 2010, sei lá, e falar a respeito dele? Pode. Agora, se você for fazer uma citação direta, é bem importante você ter cuidado lá na hora da página. Por quê? Porque se você citar uma página que você não tem certeza, pode acontecer de você pegar um examinador que fique curioso. Ele pegou aqui só a prova e, vixe, ele citou até a página, vou olhar se isso aqui está certo ou não. E aí, o seu preciosismo acabar lhe tirando um ponto ou outro. Tá certo? Mas, se for citar de forma indireta, pode citar tranquilamente, não tem problema. E aí, na finalização, é uma síntese do conteúdo que você fez, você vai fechar o conteúdo. Você faz uma síntese daquilo ali, tá certo? Então, existe sim uma estrutura de prova dissertativa para provas de professor, né, para docente de IF, que você deve seguir, tá certo? Não é soltar a informação de paraquedas ali. O professor vai escrever tudo que eu sei aqui e o examinador, se quiser, que se vire para entender a ordem. Não faça isso, tá certo? Até porque vocês devem observar no edital que o conteúdo não é 100% da nota. Existe coesão, coerência, estrutura, gramática e uma série de outras coisas que também pontuam na dissertativa. Ok? Deixa eu ver aqui. Professor, os conteúdos são semelhantes, cobrados em todos os IFs? Olha, normalmente sim. Às vezes o que diverge é ter uma lei ou outra distinta. Agora, na parte específica, se for para a mesma área, por exemplo, aí é tranquilo. Você vai perceber que os conteúdos eles mudam muito pouco. Muito pouco mesmo. Por exemplo, na administração, nós sabemos os 10 pontos que normalmente caem. Certo? Dá até para você estudar antes do edital, que quando muda é um ou outro, muito pouco. E na parte geral, costuma ser português e legislação. A legislação tem aquela legislação que é bem assim, de praxe cair. A Lei 11.892, que você tem que saber que é a lei que institui a rede federal e cria os IFs. A Lei 9394, que é a LDB. A Lei 8.112, então, que rege o Serviço Público Federal. Então, assim, são aspectos que são cobrados em todas as provas. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Terá aula de biologia? Olha, eu não sei. Eu confesso para você que eu não sei, mas com certeza material de biologia já tem lá na plataforma do Estratégia, tá bom? Deixa eu ver. E, Anara, nós temos professor de biblioteconomia, então muito provavelmente vai ter sim material nessa área, tá certo? A prova discursiva e objetiva são no mesmo dia? Sim, são no mesmo dia, tá bom? Deixa eu ver aqui, um abraço para meu amigo Johnny. Deixa eu ver aqui. Pode ir perguntando, pessoal, vão perguntando. Que aqui, todos esses editais aqui eu tenho estudado para trazer realmente as informações para vocês, como é que você tem que estudar, como é que você deve fazer, principalmente quando é um edital, e nós vamos já falar sobre isso, que ele sorteia o ponto lá na hora, professor, como é que eu faço, qual é a estrutura que eu já estudo, tá certo? E o pessoal do IFBA, quem tiver interesse, vai lá no Instagram e solicita para entrar no grupo, tá bom? Só de discursivas. A gente vai estar discutindo lá a estrutura da discursiva. Tá certo? Vamos embora. IFPI. Provas agora. Dia 18, ó. Prova dia 18 para professor, né? E dia 25 para TAI. Quem vai fazer a prova, professor? A comissão de seleção do IFPI.
129 vagas mais cadastro de reserva. Lá no IFPI, pessoal, inclusive, eu vou estar lá em Teresina, tá bom? Também dia 18. Olha só, lá no IFPI as vagas são regionalizadas. Esse daí é mais um daqueles certames que eu falei para vocês, que você tem na tomada de decisão do local onde você fazer a prova é muito importante. Muito importante. Por quê? Como eu falei, tem um local que teve 160 pessoas inscritas na administração e local que teve 17 pessoas inscritas. Tá certo? Os cargos, professor é BTT e TAI, remuneração nível médio superior, teve para professor técnico nível E e técnico nível D. Tá certo? E IFPI tem um ponto importante, inclusive eu dei aula ontem, pessoal, da Lei 11.892, lá só cai português, legislação e específica. Para quem vai fazer a prova dia 18, atenção, lá tem ponto de corte por prova, viu? Pode olhar no edital que existe ponto de corte por prova, é 50%. Das 10 questões de português tem que fazer 5, das 10 de legislação 5, das 40 de específica 20, certo? E às vezes a gente pensa que esse ponto de corte é pouco, mas acaba tirando muita gente, tá bom? Prova dia 18, ainda dá tempo de revisar muita coisa. Hoje é dia 7, né? Tem aí pelo menos aí uns 10 dias para que vocês possam revisar. Deixa eu ver aqui. Vai ter curso completo para assistente de administração em FAO? Com certeza, Augusta. Com certeza, tá certo? Os pacotes para assistente de administração são, normalmente, quando sai o concurso, rapidinho ele já fica disponível na plataforma. Deixa eu ver aqui. Tranquilidade, né? Vamos nos tornar professores federais? Vamos nos tornar servidores técnicos administrativos federais? A chance está batendo a sua porta. Você não pode perder, gente. Não pode. Olha a quantidade de IF que está com o edital aberto, que está com a prova por vir, que são esperados, tá certo? São muitas vagas que você não pode perder de jeito nenhum essa oportunidade, tá bom? Vamos continuar, porque não acabou não, ainda tem mais vagas aqui. Olha só. IFAO. As inscrições de 8/9 vão começar amanhã até 10/10. Provas 8/1. Né? Fundeps é a banca. São 14 vagas. Técnico administrativo em educação, nível médio e nível superior. Tá bom? Nível médio e nível superior. E aí, deixa eu ver aqui quem foi. A Augusta, né? Olha, Augusta, esse é um edital que esse material, tenho certeza que já está na plataforma da Estratégia. Quando terminar aqui o webinário, você dá uma olhadinha lá, estrategiaconcursos.com.br, a plataforma que mais aprova, o melhor material da galáxia, estará esperando por você, para que vocês possam construir juntos seu caminho rumo à aprovação. Continuando. IFMS, olha só, temos aqui, é oportunidade demais, não é não, gente? As inscrições vão de 5/9 a 29/9 e as provas vão ocorrer em 6/11. As provas vão ocorrer 6/11, tá bom? É o Instituto AOCP, são 42 vagas, técnico administrativo em educação, nível médio, técnico e superior, tá certo? Eu sei, pessoal, que quando a gente fala no IFMS, tem a dúvida, professor, vai sair para professor, para docente? Porque aqui saiu para TAI, não é isso? Vai sair, professor, para docente? Vai sim, pessoal, vai sair para docente, tá bom? É bem importante que, na verdade, a gente já estava esperando, né, que viesse aqui junto. Deixa eu só olhar aqui. Opa. Deixa eu voltar. Voltei. Vai sair para docente, tá bom? Fiquem tranquilos. Vai sair para docente. Outro que está com a expectativa de sair é o Instituto Federal de Brasília, tá certo? Tá para sair também. Pessoal, é muita oportunidade. Dá para a gente ver aqui que são muitas vagas, muitas vagas. Dá para você escolher, professor, eu quero docente, quero técnico. Dá para você escolher para onde você quer ir fazer a prova, certo? Eu sei também que algumas pessoas já vieram conversar comigo, professor, tem IF que tem a mesma data da prova do outro, né? Pessoal, isso já era esperado. Por quê?
Como estão saindo muitos IFs em datas próximas, quando eles jogam os 2 meses, eventualmente assim para frente, você percebe que um mês, 2 meses, as datas não tem jeito, vão ficar muito parecidas, tá bom? E aí você vai ver aquele edital que tem mais o seu perfil e faz para ele. Deixa eu ver aqui. Teve mais alguma dúvida? Vão mandando as dúvidas de vocês, vão mandando. Quem aqui está com dificuldade em estudar? Qual é a dificuldade que normalmente você tem quando você está estudando? Você diz, professor, eu parei e vou estudar para concurso do Instituto Federal. Quais são, digam aí para mim, escreva aqui abaixo, quais são as dificuldades que você normalmente tem? Certo? E vamos continuar, que não acabou não, tem mais vaga ainda. Instituto Federal de Goiás, saiu recentemente, né? Instituto Federal de Goiás saiu recentemente. 13/9 a 30/9, as inscrições ainda não começaram, com provas em 16/10, certo? Provas em 16/10. A banca é a UFG, também a Universidade Federal de Goiás, 28 vagas, tem vaga para professor, nível superior, com remuneração entre 4.000 e 9.000 e um pouquinho, certo? Olha só, pessoal, é uma excelente oportunidade, Instituto Federal de Goiás, excelente oportunidade, muitas vagas, também um concurso regionalizado. Olha, eu sei que às vezes vocês mandam, professor, por que está acontecendo de tanto concurso regionalizado? Porque até o do IFPA não era regionalizado, as vagas eram como um todo. Pessoal, porque para a administração pública é mais tranquilo. Você já sabe para onde é que você vai, certo? Não precisa ficar assim, pegar os primeiros, mostrar onde é que ele quer ir, é o segundo, o que sobrou, o terceiro, o que sobrou. Não. Para evitar isso aí, a administração pública pensou o seguinte, olha, onde é que está presente a vaga? Campus A. Coloca no edital que a vaga vai ser direto para o campus A. Quando a pessoa vai fazer, e é importante que você leia o edital, tá certo? Não deixe... Gente, o edital é o primeiro passo do seu concurso, né? É o primeiro passo do seu concurso, é ler o edital. Quando você vai ler o edital, você vai ver que a vaga já está regionalizada, está direcionada. E aí, quando você vir que a vaga já está naquele campus, você percebe, olha, a vaga já está em tal campus, eu quero ir para lá ou não quero ir para lá. E aí toma a sua decisão, tá certo? Vou voltar a falar do IFPI, que vai ter a prova agora dia 18 para docente e 25 para TAI. Quando saiu o edital, em administração, tinha vários campi. E aí, quando a pessoa vê um negócio desse, aí ela analisa, olha, tal campus é bom para mim, tal campus não é, e toma a decisão, ok? Deixa eu ver aqui o que mais que vocês estão perguntando. Tá lá, tranquilidade. Olha só, quantos IFs? Vamos ver aqui, me ajuda aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 IFs com concursos abertos. 7, presta atenção, gente. 7 IFs com concursos abertos. Centenas de vagas. E uma delas vai ser sua, tenho certeza. Professor, tem concurso para IF previsto? Tem. Olha só aqui, vem aqui comigo. Olha só isso aqui. Presta atenção aqui. Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. A banca já foi definida, certo? A banca já foi definida. A Fundação Cefet Minas. Olha só, se você vai fazer concurso para o IFBA, para os IFs como um todo, que tem a banca Fundação Cefet Minas, vale a pena você pegar as questões anteriores, né? E sair revisando, tá bom? E sair revisando, porque as bancas normalmente tendem a ter um padrão de cobrança, tá bom? IFSU de Minas, esses valores que tem aqui, pessoal, de salário, olha aqui, 2466-4188-66, não está incluso o vale alimentação, tá bom? Que é de R$ 458. Aqui você vai somar ainda R$ 458. Número de vagas vai vir ainda, técnicos administrativos
e nível médio e superior, tá bom? Esse concurso aqui a gente já sabe, né? Já foi definido que ele vai ser para técnico administrativo em educação, para TAI. Deixa eu ver aqui se vocês mandaram mais alguma coisa. RLM Informática, e nesse edital específico tem que acertar 60% da prova e não zerar absolutamente nada do IFMS. Exatamente, Nara, exatamente. E dá pra gente perceber que por isso que é tão importante que você vá acompanhando os IFs e veja aqueles que têm um conteúdo mais em comum, tá bom? Não estou dizendo que você não pode fazer os que não têm conteúdo em comum, mas aí você, estudando a base comum, aquela que eu falei, Lei 8.112, Lei 11.892, Lei 9.394, você, quando sair o edital, que eventualmente ele traga um ponto fora da curva, que ele traga um assunto que você não estava esperando, você vai ter aí 2 meses, em média, né? 2 meses para cobrir essas arestas que você eventualmente não estudou. Por isso que o estudo contínuo, o estudo antes do edital, é muito importante, tá certo? É muito importante, tá bom? Vamos continuar. Tem mais concursos. Olha, nós já falamos de 7, que o edital já saiu, centenas de vagas. Esses aqui são os previstos. Olha só, a gente falou aqui de IFSU de Minas. Tem mais, professor? Tem. Olha só. Instituto Federal de Brasília, IFB, certo? Olha quem é a banca. Quem é a banca? Cefet Minas de novo. Cefet Minas está pegando, olha, tudo quanto é concurso para IF. Não deixa de responder questões da banca Cefet Minas, se ela for naturalmente a banca que vai fazer a sua prova, tá certo? Não deixa, pessoal, de jeito nenhum de responder. Por quê? Porque o ato de estudar, ele não pode ficar solto. Ele precisa ser complementado com muitas questões. Resolva mesmo, gente, muitas questões mesmo. Bom, quais são os cargos, professor? Olha só. Número de vagas a definir, os cargos previstos, tanto professor como TAI, nível médio e nível superior. Nível médio e nível superior. Deixa eu ver aqui se vocês perguntaram mais alguma coisa, deixa eu passar. A Raí está perguntando, e do Maranhão? Esse está no radar, tá certo, Raí? Mas ainda assim, não teve a banca escolhida, tá bom? Tem um estudo técnico, tem falando lá das vagas, tudo certinho. Tá lá no SEI, né? Para a consulta pública. Mas não foi escolhida... Perdão. Não foi escolhida a banca ainda. Por isso que a gente não colocou aqui. Mas existe a expectativa que saia ainda esse ano. Certo? Olha só, pessoal. 7 concursos, mais 2 previstos, fora os que estão no radar aí, que a banca não foi definida ainda e que deve ser definida ainda esse ano. Então, vaga para estudar no IF, estudar também, né? Mas para trabalhar no IF, não falta. Você tem que ter a consciência de começar a estudar hoje para mudar a sua vida e a vida da sua família. Um cargo público federal é um divisor de águas na sua vida. Você vai trabalhar numa empresa sólida, com um salário que não atrasa, com um salário acima da média de mercado, com um plano de cargos e salários e possibilidade de ascensão. E a mágica, RSC, Reconhecimento de Saberes e Competências, que aí, Instituto Federal, né, tem essa mágica. Pessoal, e não está aqui também, mas está aí o edital aberto do Colégio Pedro II. Quem estudou aí comigo a Lei 11.892 sabe que o Colégio Pedro II, ele não é um instituto federal, mas é uma instituição federal de ensino equiparada a institutos federais. E ela tem como, vamos dizer assim, como especialização o ensino profissional, o ensino médio técnico, né? E as licenciaturas, tá bom? E as licenciaturas. Então, também está com o edital aberto o Colégio Pedro II, excelente oportunidade, principalmente para você que mora aí no Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui o que mais. IFSP. IFSP já teve, não foi? Teve, IFSP já teve.
Material de maior peso para administrativo é administração ou arquivologia? Arthur, de qual? De qual edital você está falando? Normalmente, é a parte de administração em si. Mas qual é o edital que você está falando, por gentileza? Nailene, professor, o que seria RSC? Tem como explicar? Tem! RSC, Nailene, é o seguinte, chama-se, é uma sigla, né, para reconhecimento de saberes e competências. Digamos que você só tem mestrado, e aí você passou no concurso para docente, assumiu no Instituto Federal, e aí você vai ver, você vai procurar lá com o pessoal do Departamento de Gestão de Pessoas, quais são os requisitos, o que você precisa cumprir na RSC 3, né, que é a RSC, a pessoa que tem mestrado e vai passar a receber a titulação como se fosse doutor. Aí tem vários requisitos lá, como, vou dar um exemplo aqui, mas isso que eu vou falar é bem geral, tá bom? Presença em congresso, publicação de artigos, projeto de pesquisa, tem lá toda uma lista de pré-requisitos que você precisa cumprir. Então, se você cumpriu essa lista e tem mestrado, você vai estar numa condição que chama-se mestrado mais RSC 3. E aí você vai dar entrada no pedido da incorporação, para que você tenha direito a RSC, e mesmo sendo mestre, vai ganhar a retribuição de titulação de doutor. O salário de mestre, que é acho que uns 6.700, você vai pular para a retribuição de titulação de doutor, que aí, somando tudo, fica em média R$10.000. Beleza? É um excelente salto, né, de salário e vamos dizer assim, é um parâmetro, né, um critério que só tem nos institutos federais. Deixa eu ver aqui. Arthur está falando do IFPI. Olha, não deixa de estudar arquivologia, Arthur, mas o foco é em administração, tá bom? Você tem que estudar arquivologia também, porque um aspecto vai cair, mas o seu foco é na administração. Peso maior, se fosse eu estudando, eu daria um peso maior para a administração, ok? Deixa eu ver aqui o que mais. Ficou tranquilo, Nailene? Esqueci de perguntar, pode escrever aqui abaixo. Ficou tranquilo de entender. Pessoal, temos mais dúvidas? Manda as dúvidas. Professor, vou fazer, estou com dúvida. Como é que responde uma prova discursiva? Como é que eu faço? Como é que vai ser a dissertação, né? Pessoal lá do IFG está em dúvida. Professor, como é que eu faço? Vai ser uma dissertação para cada ponto? Como é que vai ocorrer? Tá tudo tranquilo aí com vocês? E aí, pessoal, dando continuidade, olha, quem são os aprovados? Olha só. Temos aqui a Franciele Magalhães, aprovada em 5º lugar do concurso da UFF para o cargo de assistente de administração. Tivemos a Ravana Rodrigues, que passou em 1º lugar no concurso da Universidade Federal do Maranhão para o TAI, né, assistente social, para o técnico administrativo e educação, assistente social. E aí, pessoal, quando você vai observar vamos dizer assim, o que eles estão falando sobre, todos têm um assunto em comum. Estudar com material de estratégia, a objetividade do material de estratégia, certo? Ela está perguntando, professor, o RSC é apenas para docentes ou para TAI também? Não, Elaine, é só para docentes. Mas o TAI também tem a retribuição por titulação, não da mesma forma, mas existe, não na mesma tabela docente, claro, né? É em porcentagem. E aí tem lá bem descrito quais são as porcentagens, pode chegar a mais de 70%, se for na área direta, né? Tem, para a TAI, a titulação que você tem pode gerar uma porcentagem de aumento no seu salário, tá bom? Adirley, aprovado no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Francisco das Chagas, aprovado em 8º lugar para professor de matemática. Então, assim, dá para você perceber que o material que mais aprova é o material de estratégia. Por quê? Olha só, pessoal, a assinatura básica, olha o que é que tem aqui na assinatura básica. Você vai receber aqui, ó, 1 ano de sistema de questões, mais 1 ano de estratégia cast,
Na assinatura básica de 2 anos, olha só, pessoal, 12 de um ano, de R$ 99,90. 12 de R$ 99,90. Nós sabemos, pessoal, que R$100, a gente sai para jantar e gasta R$100, né? Então você vai pegar esses R$100, vai deixar uma vez por mês, não vai sair e vai investir na sua carreira, vai investir na sua vida de concurseiro para estudar com o melhor material da galáxia. Olha só. Temos aqui também a Premium, que é a nossa melhor oferta, porque você recebe aqui a trilha e o passo estratégico, né? As trilhas a gente pega na mão mesmo, e o passo estratégico é a revisão, as monitorias e as salas VIPs para vocês conversarem conosco. E olha, pessoal, R$ 199,90 e 2 anos R$ 339,90. É uma parcela, quando você dilui, é a melhor oferta, é a Premium de 2 anos, tá certo? É a Premium de 2 anos. E, professor, o que é que tem em cada uma das assinaturas? O sistema de questões tem na básica, tá certo? Ó, e na Premium. O Cast Concurso para você ouvir o conteúdo. O livro digital simplificado. O monitor de performance, né, as duas, ó. Os cursos especiais exclusivos. Os resumos, marcações aprovadas e mapas mentais. Qual é a diferença da Premium? Aí agora vem aqui, ó. A trilha estratégica. A trilha estratégica é pegar na mão do aluno mesmo, pegar na mão do aluno e mostrar o caminho da aprovação. O passo estratégico é o melhor e maior material de revisão da galáxia, do universo, do multiverso. Temos também aqui as monitorias, a sala VIP, para você conversar com o aprovado, conversar com a gente que é professor, e as rodadas avançadas de simulados, que quando saem os simulados, é um pacote à parte. Só que você que é assinante Premium não vai pagar, já vai estar incluso na sua assinatura, tá certo? São, olha, mais de 18 mil cursos, mais de 100 mil videoaulas, 15 mil aulas em áudio para você ir escutando, 2,6 milhões de questões. Pessoal, é realmente a preparação mais completa do mercado e você não pode perder de jeito nenhum essa oportunidade, tá certo? Quem quiser falar comigo, ó, @professor Daniel Almeida, pode chamar lá no Instagram. De vez em quando todo dia eu olho, certo? Todo dia eu olho, manda sua dúvida, professor, queria saber como é que eu faço para fazer parte lá do grupo de discursivas, manda dúvidas sobre o concurso mesmo, tá certo? Além de ser professor de engenharia de produção, eu sou professor de prova de desempenho didático, então tá com dúvida na prova de desempenho didático, manda para mim também. E aí, pessoal, deixa eu ver o que vocês mandaram mais. Keltony, né? Acho que é Keltony. Quem possui doutorado tem direito ao RSC? Não, Keltony, porque o doutorado você já está no nível mais alto de retribuição por titulação, tá certo? A diferença de quem tem um doutorado é que você vai poder chegar, vamos dizer assim, ao cargo de professor titular. O cargo de professor, a posição de professor titular, ela é restrita a quem tem doutorado, tá certo? Quem tem RSC chega lá no último nível do D4, mas não consegue chegar a titular. Titular é somente para quem tem doutorado. Essa é a diferença, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Tá tudo tranquilo? Muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades mesmo aqui. Nós temos aí 7 Fs com edital aberto, 2 com expectativa, mais 2 no radar, assim, que a banca não foi escolhida, mas nós sabemos que muito em breve vai ser. Muitas oportunidades, você não pode perder. Esse investimento que você está fazendo, pessoal, aqui, você vai lá no site do Estratégia Agora, vai assinar, vai comprar nosso pacote, você vai estar fazendo investimento para mudar a sua vida e a vida da sua família, tá certo? Você vai ter um cargo federal, você vai estar almejando, vai estar estudando para um cargo federal, um salário acima da média de mercado, que não atrasa numa empresa sólida. Nossa! E aí, você tem que estudar como um aprovado. Você já tem que ter esse espírito de aprovado. Professor, como é que eu estudo como aprovado? Estudando com material de estratégia, tá certo? Contem sempre conosco rumo à aprovação. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Teria que me preocupar com a prova didática? Não, é proficiência, né? Deixa para perguntar, para se preocupar com isso só depois da prova objetiva, tá certo? Depois da prova objetiva. Concentre-se na prova objetiva agora para dar o seu melhor. Aí depois você pensa na prova de desempenho didático e se tiver dúvida pode chamar aqui, ó, @professor Daniel Almeida. O link não está abrindo, pessoal.
da moderação, por gentileza, poderiam olhar se o link está abrindo ou não. O pessoal está dizendo que não está abrindo. Deixa eu ver aqui o que mais. Pessoal, eu acredito que é isso, né? Contem sempre conosco. Tamo junto rumo à aprovação. Estude como aprovado, estude com estratégia. Um grande abraço.